Meus irmãos e minhas irmãs, existe uma pergunta que atravessa gerações e toca o coração de todo aquele que deseja andar com Deus de forma sincera. Será que toda porta aberta diante de nós vem do Senhor? Muitas vezes confundimos oportunidade com permissão divina, urgência com vontade de Deus, desejo do coração com direção do Espírito. E é justamente aqui que mora um dos maiores perigos da vida cristã. Há portas que parecem boas, atraentes, promissoras, mas que não foram abertas pelo Senhor. E há portas que Deus, em sua misericórdia, não quer que entremos, ainda que insistamos, ainda que batamos, ainda que achemos que sabemos mais. Hoje, vamos refletir sobre discernimento espiritual, sobre a porta que Deus não quer que você abra, e como reconhecer a voz do Pai em meio a tantas vozes que nos cercam. Se esta mensagem já começa a falar com o seu coração, eu convido você com simplicidade e sem pressa a deixar o seu like, se inscrever no canal Vida e Verdade Reflexões Bíblicas e ativar o sininho. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas que também precisam de direção, consolo e verdade. A Bíblia nos ensina em Apocalipse, capítulo 3, que Jesus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Esse texto não fala apenas de oportunidades externas, mas de governo espiritual. Ele nos revela que Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos os porquês. O problema é que muitas vezes, quando Deus fecha uma porta, nós tentamos arrombá-la. Quando Ele silencia, nós interpretamos como descaso. Quando Ele diz espere, nós ouvimos vá. E assim entramos por portas que não foram preparadas por Ele. Desde o início das Escrituras, vemos exemplos claros disso. Eva estava diante de uma árvore cuja porta Deus havia fechado. Não faltava nada no jardim, não havia carência, não havia necessidade real. Ainda assim, o inimigo convenceu Eva de que aquela porta traria algo melhor. O resultado foi queda, dor e separação. Sansão abriu a porta do relacionamento errado e perdeu a força. Saul abriu a porta da impaciência e perdeu o reino. Davi abriu a porta do olhar indevido e colheu lágrimas dentro da própria casa. Esses relatos não estão na Bíblia para nos acusar, mas para nos ensinar que nem toda escolha disponível é uma escolha aprovada por Deus. Discernimento espiritual é a capacidade de perceber o que vem do céu e o que nasce apenas da alma ou da carne. Nem sempre a porta errada vem acompanhada de alerta, medo ou algo claramente maligno. Muitas vezes vem disfarçada de progresso, de alívio rápido, de solução imediata. Por isso, Provérbios nos adverte que há caminhos que parecem direitos aos olhos do homem, mas o fim deles conduz à morte. Não é o começo da porta que revela sua origem, é o que ela produz ao longo do tempo. Deus, como Pai amoroso, fecha portas para nos proteger. Ele enxerga o que está além, vê as consequências, conhece os desdobramentos, enquanto nós vemos apenas o agora. Quando insistimos em abrir uma porta que Deus fechou, entramos em ambientes espirituais que não nos pertencem, perdemos a paz, enfraquecemos na fé, começamos a justificar o que antes sabíamos que não agradava ao Senhor. A ausência de paz é um dos primeiros sinais de alerta do Espírito Santo. A palavra nos ensina que a paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração. Quando não há paz, há sinal de que aquela porta não veio de Deus. Outro sinal importante é quando precisamos distorcer princípios bíblicos para sustentar uma decisão. Sempre que precisamos adaptar a palavra para caber em nossas escolhas, algo está errado. Deus nunca nos chama para um caminho que nos afaste da verdade, da santidade e da comunhão com Ele. O Senhor não nos conduz por atalhos que ferem sua própria palavra. Ele é coerente, fiel e imutável. Talvez você esteja diante de uma decisão importante, um relacionamento, um negócio, uma mudança, uma escolha que parece boa, mas algo dentro de você não descansa. Essa inquietação não é fraqueza, é cuidado de Deus. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, ele não força, ele orienta. O discernimento cresce quando temos intimidade com o Senhor, quando oramos, quando meditamos na palavra, quando aprendemos a esperar.
Esperar em Deus não é perda de tempo, é proteção. Há portas que só se revelam perigosas depois que já entramos. Por isso a Bíblia nos chama à vigilância. Jesus disse para orarmos pedindo livramento do mal. Muitas vezes o livramento não é tirar algo depois que entrou, mas impedir que entremos. Deus nos livra fechando portas, atrasando respostas, mudando planos, quebrando expectativas. Tudo isso é amor. Quando Deus não quer que você abra uma porta, não está sendo cruel, está sendo cuidadoso. Ele conhece sua estrutura espiritual, suas fraquezas, seu momento. Há ambientes que nos ferem, pessoas que nos afastam, escolhas que nos sobrecarregam. O discernimento espiritual nos ajuda a dizer não sem culpa e sim sem medo, porque confiamos que o Senhor sabe o que faz. E à medida que refletimos sobre isso, somos chamados não apenas a entender, mas a nos render. Discernir não é apenas saber, é obedecer. Não adianta Deus mostrar se o coração continua endurecido. Por isso precisamos aprender a descansar no governo do Pai, mesmo quando a porta parece boa aos nossos olhos. E agora, caminhando para o próximo momento dessa mensagem, vamos aprofundar ainda mais como desenvolver esse discernimento espiritual, como ouvir a voz de Deus com clareza e como orar para que o Senhor nos guarde das portas que parecem certas, mas que não vêm dele. Discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes exige relacionamento. Jesus disse que suas ovelhas conhecem a sua voz. Isso não acontece da noite para o dia. É fruto de caminhada, de constância, de vida no altar. Quanto mais convivemos com o Senhor, mais sensíveis nos tornamos à sua direção. O problema é que vivemos em um tempo de pressa, onde decisões são tomadas sem oração, escolhas são feitas sem consulta, e depois pedimos que Deus apenas abençoe o que já decidimos. Mas o caminho bíblico é outro. Primeiro buscamos a direção, depois damos os passos. Há portas que Deus não quer que você abra porque ainda não é o tempo, outras porque não é o ambiente certo, outras porque não é para você. Nem tudo que funciona para os outros é vontade de Deus para a nossa vida. Comparação é uma das maiores inimigas do discernimento. Quando olhamos demais para a porta do outro, deixamos de perceber o caminho que Deus preparou para nós. Cada chamado é único, cada processo é pessoal, cada porta vem no tempo exato. O discernimento espiritual também cresce quando aprendemos a aceitar o não de Deus. Muitos querem ouvir apenas o sim, mas o não também é resposta. E muitas vezes é a resposta que salva. O não de hoje pode ser a proteção de amanhã. Quantas vezes lá na frente percebemos que se aquela porta tivesse se aberto, teríamos nos perdido. Deus vê o todo, nós vemos partes. Confiar nisso é um exercício diário de fé. Outro aspecto importante é entender que o inimigo também sabe apresentar portas. Ele não cria nada novo, apenas imita, distorce e antecipa. Foi assim com Jesus no deserto, oferecendo atalhos para algo que Deus já havia prometido, mas no tempo certo. O diabo sempre oferece o que Deus prometeu, só que sem cruz, sem processo, sem dependência. Por isso precisamos perguntar não apenas isso é bom, mas isso glorifica a Deus, isso me aproxima do Senhor, isso fortalece minha fé. Essas perguntas revelam a origem da porta. Quando uma porta vem de Deus, mesmo que haja desafios, há paz. Mesmo que haja medo, há confiança. Mesmo que haja espera, há esperança. A presença de Deus acompanha aquilo que Ele aprova. Onde Deus está, a alma descansa. Onde Ele não está, mesmo o sucesso cansa. Não vale a pena entrar por portas que nos tiram da presença do Pai. Agora, diante de tudo isso, queremos nos colocar em oração, não apenas para ouvir, mas para nos render, não apenas para pedir, mas para agradecer. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus fiel, cuidadoso e amoroso. Obrigado porque nem todas as portas abertas são permissão, e nem todas as portas fechadas são rejeição. Obrigado porque o Senhor nos guarda até quando não percebemos. Nós reconhecemos que muitas vezes insistimos em caminhos que não vêm de Ti, e mesmo assim, o Senhor continua nos chamando de volta. Perdoa-nos pelas decisões tomadas sem oração, pelas escolhas feitas sem consulta, pela pressa que nos afastou da Tua vontade.
Dá-nos discernimento espiritual, sensibilidade à tua voz, um coração obediente e humilde. Fecha, Senhor, toda porta que não vem de ti, ainda que doa, ainda que não entendamos agora, e abra apenas aquelas que glorificam o teu nome e cumprem o teu propósito em nós. Que a tua paz governe nosso coração, que a tua palavra seja nossa lâmpada e que o teu Espírito nos conduza em verdade. Nós confiamos em ti, descansamos em ti e te agradecemos, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com o seu coração, não deixe de demonstrar isso. Seu like, sua inscrição e seu comentário ajudam o canal Vida e Verdade Reflexões Bíblicas a alcançar mais vidas. Se desejar apoiar este ministério, há a opção de contribuição